Aqui estamos mais uma vez para o nosso estudo em grupo. Agora o livro Missionários da Luz, capítulo 5, Influenciação. Notava agora a diferenciação do ambiente. Para nós outros, os desencarnados, a atmosfera interior impregnada de elementos balsâmicos regeneradores. Cá fora, porém, o ar pesava. Acentuara-se-me sobremaneira a hipersensibilidade diante das emanações grosseiras da rua. As lâmpadas elétricas semelhavam-se globos pequeninos, de luz muito pobre, isolados em sombra espessa. Aspirando as novas correntes de ar, observava a diferença indefinível. O oxigênio parecia tocado de magnetismo menos agradável. Compreendi, uma vez mais, a sublimidade da oração e do serviço da espiritualidade superior na intimidade das criaturas. A prece, a meditação elevada, o pensamento edificante refundem a atmosfera, purificando-a. O instrutor interrompeu minhas íntimas considerações, exclamando: a modificação, evidentemente, é inexprimível entre as vibrações harmoniosas da paisagem interior iluminada por oração e a via pública repleta de emanações inferiores. Há diferenças singulares. O pensamento elevado santifica a atmosfera em torno e possui propriedades elétricas que o homem comum está longe de imaginar. A rua, no entanto, é avelhantado repositório de vibrações antagônicas, em meio de sombrios materiais psíquicos e perigosas bactérias de variada procedência. Em vista de a maioria dos transeuntes lançar em circulação incessantemente não só as colônias imensas de micróbios diversos, mas também os maus pensamentos de toda a ordem. Enquanto ponderava o ensinamento ouvido, reparei que muitos agrupamentos de entidades infelizes e inquietas se postavam nas cercanias. Faziam-se ouvir através das conversações mais interessantes e pitorescas, todavia desarrazoadas e impróprias nas menores expressões. Alexandre indicou-me pequeno grupo de desencarnados que me pareceram em desequilíbrio profundo e falou: aqueles amigos constituem a corte quase permanente dos nossos companheiros encarnados, que voltam agora ao ninho doméstico. O quê? Indaguei involuntariamente. Sim, acrescentou o orientador cuidadoso, os infelizes não têm permissão para ingressar aqui em sessões especializadas como a dessa noite. Nós já falamos antes a respeito. As reuniões religiosas, sejam de que culto for, se honestas e sinceras, não dão guarida a espíritos ignorantes dessa natureza que não querem se melhorar. Aqui a casa espírita, como desenho, cheia de luz, e aqui ó, as pessoas encarnadas entrando e os suas companhias infelizes ficando do lado de fora. Estão vendo? É mais ou menos assim que mostra o desenho. Nas reuniões dedicadas à assistência geral, podem comparecer esses espíritos ignorantes. Podem entrar lá e assistir e aprender. Hoje, entretanto, nos excitávamos socorrer os amigos que o vampirismo de que são vítimas seja atenuado em suas consequências prejudiciais. Impressionou-me a excelência de orientação. Tudo naqueles trabalhos obedecia à ordem pré-estabelecida. Tudo estava calculado, programado, previsto. Agora, prosseguiu Alexandre bem-humorado, repare na saída de nossos colaboradores terrestres. Observe a maneira pela qual voltam instintivamente aos braços das entidades ignorantes que os exploram. Mais uma vez eu repito, se você vai ao centro espírita, recebe um tratamento espiritual, recebe o seu passe, sua água fluidificada, você está lindo e maravilhoso lá dentro. Se você não se modifica, ao sair você encontra as mesmas companhias e tudo volta ao que era antes. É como você pegar uma criança
que brincou na terra o dia inteiro, levar para dentro, limpar, lavar, por perfume, roupa limpa e soltá-la lá para o quintal outra vez. Ela vai se sujar outra vez, não é? Nós somos iguaizinhos. Fiquei atento, dispunham-se todos a deixar o recinto. Tranquilamente. A porta, junto de nós, começavam a despedidas entre eles. Graças a Deus, exclamou a senhora, de maneiras delicadas. Fizemos nossas preces em paz, com imenso proveito. Como me sinto melhor, comentou uma das amigas mais idosas. A sessão foi um alívio, trazia o espírito sobrecarregado de preocupações, mas agora sinto-me reconfortada, feliz. Acredito que me retiraram pesadas nuvens do coração. Ouvindo as orações, partilhando as tentativas de desenvolvimento para o serviço ao próximo. Grande é o socorro que recebemos. Ah, como Jesus é generoso. Um cavalheiro, de porte distinto, adiantou-se observando. O espiritismo é do nosso conforto. Os compromissos que temos são muito grandes diante da verdade. E não é sem razão que o Senhor nos colocou nas mãos as lâmpadas sublimes da fé. Em torno de nossos passos choram os sofredores, desviam-se os ignorantes ao extenso caminho do mal. Dos céus chegam até nós ferramentas de trabalho. É necessário servir intensamente, transformando-nos em colaboradores fiéis da revelação nova. Exatamente, concordou uma interlocutora, comovida com a exortação. Temos grandes obrigações. Não devemos perder tempo. A doutrina confortadora dos espíritos é nosso tesouro de luz e consolação. Ó, meus amigos, como necessitamos trabalhar. Jesus chama-nos ao serviço, é imprescindível atender. Reconhecendo os característicos de gratidão e louvor da palestra, expressei sincera admiração, exaltando a fidelidade dos cooperadores da casa. Demonstravam-se fervorosos na fé, confiantes no futuro, interessados na expressão dos benefícios divinos, considerando as dores e necessidades dos semelhantes. Vendo minhas expressões encomismáticas, ou seja, de louvor, Alexandre observou sorrindo. Não se impressione, o problema não é de entusiasmo, e sim de esforço persistente. Não podemos dispensar as soluções vagarosas. Raros amigos conseguem guardar uniformidade de emoção e idealismo nas edificações espirituais. Vai para 9 anos, com algumas interrupções, que me encontro no concurso ativo nesta casa e mensalmente vejo desfilar aqui as promessas novas e os votos de serviço. Ao primeiro embate com as necessidades reais do trabalho, reduzido número de companheiros permanece fiel à própria consciência. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas dissensões e pretexto de incompreensão alheia. Sou forçado a dizer que, na maioria dos casos, nossos irmãos são prestativos e caridosos com o próximo, mas em se tratando de necessidades materiais, mas quase sempre continuam sendo os mesmos bons para si mesmos, por se esquecerem de aplicação da luz evangélica na vida prática. Prometem excessivamente com as palavras, todavia operam pouco no campo dos sentimentos. Com exceções, irritam-se ao primeiro contato com a luta mais áspera, após reafirmarem os mais sadios propósitos de renovação. E, comumente, voltando cada semana ao núcleo de preces, estão nas mesmas condições, requisitando conforto e auxílio exterior. Não é com facilidade que cumprem as promessas de cooperação com o Cristo em si próprios, base fundamental da verdadeira iluminação. Porque Alexandre silenciara, observei atenciosamente os circunstantes. Ainda se achavam todos eles, os encarnados, irradiando alegria e paz, colhidas na rápida convivência com os benfeitores invisíveis. Da fronte de cada um emanavam raios de espiritualidade surpreendente. Num gesto significativo, um instrutor esclareceu. Eles ainda se encontram sob as irradiações do banho de luz a que se submeteram, através do serviço espiritual com a oração. Se conseguissem manter semelhante estado mental, pondo em prática as regras de perfeição que aprendem, comentam e ensinam,
fácil lhe seria atingir positivamente o nível superior da vida. Entretanto, André, como nós, que em outros tempos fomos inexperientes e frágeis, eles agora ainda o são também. Cada hábito menos digno, adquirido pela alma no curso incessante dos séculos, funciona qual entidade viva no universo de sentimentos de cada um de nós, compelindo-nos às regiões perturbadas e oferecendo elementos de ligação com os infelizes que se encontram em nível inferior. Examine os nossos amigos encarnados com bastante atenção. Contemplei-os com interesse, trocavam gentilmente as últimas saudações da noite, demonstrando luminosa felicidade. Acompanhemos o grupo, onde se encontram os nossos irmãos, mais fortemente atacados pelas inquietações do sexo, exclamou o orientador, proporcionando-me valiosa experiência. O rapaz, em companhia de uma senhora idosa e de uma jovem, que logo percebi serem sua mãe e irmã, punha-se de regresso ao lar. Movimentamo-nos seguindo-os de perto. Alguns metros além do recinto, onde se reuniam os companheiros de luta, o ambiente geral da via pública tornara-se ainda mais pesado. 3 entidades de sombrio aspecto, absolutamente cegas para com a nossa presença, em vista do baixo padrão vibratório de suas percepções, acercaram-se do trio sob nossa observação. Encostou-se uma delas à senhora idosa, e instantaneamente reparei que a sua fronte se tornara opaca, estranhamente obscura. Seu semblante modificou-se. Desapareceu-lhe o júbilo irradiante, dando lugar aos sinais de preocupação forte. Transfigurava-se de maneira completa. Oh, meus filhos, exclamou a genitora, que parecia paciente e bondosa. Por que motivo somos tão indiferentes ao decurso do trabalho espiritual? Quisera possuir, ao retirar-me de nossas orações coletivas, o mesmo bom ânimo, a mesma paz íntimas. Isso, porém, não acontece. Ao retomar o caminho da luta prática, sinto que a essência das preleções evangélicas persevera dentro de mim, mas de um modo vago, sem aquela nitidez dos primeiros minutos. Esforço-me sinceramente para manter a continuação do mesmo estado da alma. Entretanto, algo me falta que não sei definir com precisão. Neste momento, as 2 outras entidades, que ainda se mantinham distanciadas, agarram-se comodamente aos braços do rapaz, que ofereceu aos seus olhos os mesmos fenômenos. Embaciou-se-lhe a claridade mental, as 2 rugas de aflição e desalento vincaram-lhe as faces, que perderam aquele halo de alegria luminosa e confiante. Foi então que ele respondeu em voz pausada e triste. É verdade, mamãe. Enormes são as nossas imperfeições. Creia que a minha situação é pior. A senhora experimenta ansiedade, amargura, melancolia. É bem pouco para quem, como eu, se sente vítima dos maus pensamentos. Casei-me há menos de 8 meses e, não obstante o devotamento da minha esposa, tenho o coração por vezes repleto de tentações descabidas. Pergunto a mim mesmo a razão de tais ideias estranhas e, francamente, não posso responder. A invencível atração para os ambientes malignos confunde meu espírito. Sinto inclinado ao bem e à retidão de proceder. Quem sabe, mano, está você sob influenciação de infelizes, de entidades menos esclarecidas? Considerou a jovem com boas maneiras. Sim, suspirou o rapaz. Por isso mesmo venho tentando o desenvolvimento da mediunidade, a fim de localizar a causa de semelhante situação. Nesse instante, o orientador murmurou desveladamente. Ajude-nos a este amigo através da conversação. Sem perda de tempo, colocou a destra na fronte da menina, mantendo-a sob vigoroso influxo magnético e transmitindo suas ideias generosas. Reparei que aquela mão protetora, ao tocar os cabelos encaracolados da jovem, expelia luminosas chispas, somente perceptíveis ao meu olhar. A menina, a seu turno, percebeu mais nobre e mais digna em sua expressão quase infantil e respondeu firmemente. Neste caso, concordo em que o desenvolvimento mediúnico deve ser a última solução, porque antes de enfrentar os inimigos, filhos da ignorância, deveríamos armar o coração com a luz do amor e da sabedoria. Se você descobrisse perseguidores invisíveis em torno de suas atividades, como beneficiá-los cristamente sem a necessária preparação espiritual?
A reação educativa contra o mal é sempre um dever nosso, mas, antes de cogitar de um desenvolvimento psíquico, que seria talvez prematuro, deveremos procurar a elevação de nossas ideias e sentimentos. Não poderíamos contar com uma boa mediunidade sem a consolidação de nossos bons propósitos, e para sermos úteis nos reinos do espírito, cabe-nos aprender, em primeiro lugar, a viver espiritualmente, embora estejamos ainda na carne. A resposta, que constituiria para mim valiosa surpresa, não provocou maior interesse em ambos os interlocutores, quase neutralizados pela atuação dos vampiros habituais. Mãe e filho deixaram perceber funda contrariedade em face às definições ouvidas. A palavra da menina, cheia de verdadeira luz, desconcertava-os. Não tem você bastante idade, minha filha, exclamou contrafeita a velha genitora. Não pode, pois, opinar neste assunto. E como boa cultivadora de sofrimentos antigos, acentuou. Quando você atravessar os caminhos que os meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. E se algum dia, falou o rapaz melancólico, experimentar as lutas que já conheço, verá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos, senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me a perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi seu marido terrestre. Homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quanto aos dois infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz, são dois companheiros ignorantes e perturbados que ele adquiriu em contato com o meretrício. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal, para atender conveniências vulgares da experiência humana. Em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessados em fluir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se com os problemas concernentes à vida espiritual. Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano das sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverantes das duas criaturas, que ora se agarram, quase que integralmente sintonizadas com o seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não se apercebeu dos perigos que o defrontavam, tornou-se presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Aqui nós podemos ver, nessa imagem, André Luiz e o seu mentor, as pessoas às voltas, vendo aqui, esse aqui, agarrado, e a volta do rapaz, as entidades que ele descreveu. Muito triste tudo isso. Então não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou. Mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Abrindo um parênteses, não adianta a pessoa ir ao centro espírita e esperar que lá ela conseguirá se libertar dessas companhias. É uma tarefa pessoal e individual. O centro espírita, os tratamentos podem nos ajudar. Assim como um detergente ajuda na limpeza dos pratos sujos, mas cabe a gente meter a esponja e esfregar. É a mesma coisa. Nunca lhes faltou auxílio exterior de nossa amizade permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar os mecanismos íntimos. É inegável que procuram agora os elementos de libertação.
aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração. Por constituir a aspiração muito vaga, quase nula, se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre a sorrir, forçariam por sua vez a volta deles. Já se fez a tentativa de você, lembrou, no propósito de beneficiá-los, de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro. E o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, levando humildade à conta de covardia e tornando o desapego os impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais às suas atividades interiores, constituíram verdadeiras invocações e, em vista do vigoroso magnetismo do desejo, constantemente alimentado, agregaram-se-lhes de novo os companheiros infelizes. Mas vivem assim imantados uns aos outros, em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre satisfazem-se mutuamente, na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos conduzir essas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com perseverança e o método precisos. Todavia, tentando-se de um caso em que os encarnados se converteram em poderosos ímãs de atração. A medida exige tempo e tolerância fraternal. Ou seja, eles pegam essas pessoas, esses seres espirituais, levam, doutrinam, educam, tentam educar, mas o próprio encarnado atrai para si novamente e tudo volta ao que era antes. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mistério em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram todos eles no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância a que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Vamos prestar atenção, vamos ver o que nos cabe entender para o nosso benefício. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetiu o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. Em seguida, as piores emoções me assaltam o espírito. Vivo sem paz, sem apoio. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim pelo mundo como náufrago sem orientação. Compreendo-a, mamãe, tornou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais o que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o Espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Neste momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeitoso carinho. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos na doutrina a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto,
Talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrutores da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao renascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprir as possibilidades de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitários da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem. São tão generosos, fortes, sábios e felizes quanto eles já o são. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: Mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos desvelados ensinamentos que a doutrina nos gravou no coração. Não posso compreender cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Em virtude do instrutor haver interrompido a operação magnética e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observava tanta complexidade nos serviços de psicografia, expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, e cada qual atrai os que lhe se assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo, que com maior ou menor intensidade é comum em todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob os nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores, falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente das suas possibilidades físico-psíquicas. Permanece também, sob nossa análise, uma jovem que, presentemente, atingiu 16 anos, de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue perceber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho de espiritualização. E, indicando a mocinha cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mesma pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe prepararam a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção do domínio intuitivo conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seus centros de sensibilidade não sofreram desvios. Até agora, seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração, envolvido em bons sentimentos, comunga com a leveza das verdadeiras verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta
do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra. Pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos, vivendo muito mais pelo espírito nas atuais condições em que se encontra. Basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhante facilidade em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto, ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens no jogo da vida. Mas dependerá dela o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Eu abro um parênteses aqui para lembrar que as médiuns que ajudavam Kardec eram adolescentes. Eram ainda jovens o suficiente para ter esse tipo de comunicação. Então, continuei perguntando, não seria difícil prepararem-se todas as criaturas para receberem influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele. Todas as almas retas, dentro do espírito de serviço e de equilíbrio, podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber-lhes os programas de trabalho e iluminação, independentemente da técnica do mediunismo, que, presentemente, se desenvolve no mundo. Não há privilegiado na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas ilações. Nós devemos nos colocar no lugar desses, entre aspas, personagens e ver onde nos encaixamos e tentar sanar os problemas que tenhamos ou observar as vantagens que temos. Vamos às observações. No capítulo anterior foi descrita toda a atmosfera psíquica dos encarnados e desencarnados e suas consequências. André, ao sair do centro, compara as vibrações leves que foram promovidas pelos espíritos com as vibrações que encontrou na rua. Os pensamentos densos faziam que até a iluminação pública parecesse mais nevoenta. Alexandre descreve as vibrações e as virulências psíquicas nas ruas. Isso me faz entender a razão de eu não entender pessoas que saem com carrinhos de bebê apenas para passear com criancinhas. Busquem a natureza para passear com seus filhos. Não é? Às vezes bebezinhos novinhos, passeando pelas ruas, colhendo toda essa, entre aspas, poeira psíquica. André se impressiona com o fervor e entusiasmo das pessoas que saíam da casa espírita, declarando a necessidade de estudar e praticar mais. Mas Alexandre responde que não se deve impressionar com as palavras, mas valeria que sentissem e mudassem a forma de ser e pensar, que executassem os ensinamentos. Prometemos, mas não colocamos em prática o que aprendemos repetidamente, diz Alexandre. Nas horas calmas, grandes louvores. Nos momentos difíceis, disfarçadas dissensões, a pretexto de incompreensão alheia. Não é? Isso cabe para nós todos. Alexandre e André acompanham a senhora com os filhos de volta para o lar. E temos exemplos preciosos das influenciações espirituais. Os pensamentos podem passar por nossa mente, mas não precisamos dar asilo a eles. Importante estar sempre alerta aos pensamentos, filtrá-los com disciplina. Não é tarefa fácil, mas é importante medida protetora. Percebemos também que a garota recebeu facilmente a orientação mediúnica, por inspiração. Ela nem cogitava desenvolver a mediunidade, mas entre os três ela que estava melhor preparada por ter melhor desenvolvimento moral. Aprendemos também as atrações espirituais que favorecemos podem tanto nos auxiliar como atrasar nosso desenvolvimento. Os locais que frequentamos, as companhias, os pensamentos que temos possibilitam essas ligações. A gente lembra do ditado, né? Me digas com quem andas. Vale sempre. André questiona sobre os meios de se libertarem
Ao que Alexandre responde: esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Vivemos pedindo em orações que o alto nos proteja, que nos livre das tentações e dos males, mas, nos alerta a espiritualidade protetora, esperamos por milagres inadmissíveis. Essas realizações dependem de nossas atitudes. Somos livres para abrir as portas da libertação ou da obsessão. Nossos pensamentos e atitudes determinam a nossa evolução, a qualidade da estrada que nós vamos ter que percorrer. André sugere que não podemos retirar esses seres negativos, ao que Alexandre esclarece. Eles mesmos os atrairiam novamente. Isso nos faz entender que os tratamentos de desobsessão só se tornam efetivos se o encarnado mudar. Se os mesmos pensamentos e atitudes se mantêm, o mesmo ou outro obsessor se aproximará e repetirá a situação. Portanto, as pessoas que procuram as casas espíritas deveriam ser esclarecidas a esse respeito. Desobsessão, assim como os males físicos, não se resolve sem um paciente mude o hábito que o faz adoecer. O mesmo ao que se refere ao esposo. A viúva ainda mantinha o pensamento ligado ao esposo, mesmo sendo ele um companheiro de difícil convívio. Essa ligação o mantinha ainda influenciando o estado deprimido da alma de sua esposa. Mais uma vez nos advertem sobre os pensamentos. Alexandre explica que a conexão mental com a jovem foi facilitada por sua natural tendência positiva. Atraímos mentes semelhantes às nossas. Se queremos mudar o rumo de nossas vidas, é preciso começar pelos pensamentos que temos. Foi uma alegria estar aqui estudando esse capítulo com vocês. Um capítulo cheio de orientações para todos nós, para o nosso dia a dia. São detalhes simples e decisivos que precisamos ter perto de nós constantemente. Conto com as observações que vocês farão. Espero ansiosamente por isso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.